Salve, salve, gente! Vamos para mais um vídeo aí. Dessa vez a gente volta naquele assunto de conflitos e tensões no mundo. E dessa vez a gente vai falar sobre os curdos. Você sabe que é nação, não é? Nação é um coletivo humano que possui características comuns, como falar a mesma língua, basicamente ter a mesma religiosidade, cultura. Então, tipo, quando um agrupamento de pessoas promove a criação do Estado, Estado com letra maiúscula, né, a forma que a sociedade se organiza politicamente e cria o governo para um país, que é um território delimitado por fronteiras, vão criar, logicamente, leis e regras de convívio de acordo com a cultura daquele país, certo? Com a cultura daquela nação, com a língua, com a religiosidade. Tipo, a gente está no Brasil e no Brasil a maior parte da população ela é católica. Então a gente está aí lotado de feriados católicos. Feriados esses, obviamente, não vão existir em comemoração a algum santo católico em um país que tenha majoritariamente outra religião, como, por exemplo, religião islâmica. A gente não vai ter dia de São Sebastião no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita. Então, vários tipos de leis são criadas de acordo com a nação. Tipo, vamos criar leis dentro do Brasil que auxiliem na gente ter o pertencimento da cultura afro, por exemplo. Então a gente vai ter lei criada, por exemplo, da 1600... esqueci o número da lei, ó, que dita que as aulas de história, geografia, sociologia tem que ensinar um pouco da cultura afro para a criançada, para a gente poder ter e saber o que é a nossa cultura de fato, que não é só a parte europeia do português que é majoritária aí. A gente tem a parte indígena, a gente tem a parte afro, que não é tão administrada. Então, lei para isso. Então depende das características daquela nação, porque a nação brasileira ela foi formada e tem uma enorme quantidade, se não me engano, acho que o Brasil ou o Haiti são os países com a maior população negra fora da África. Então, e Jamaica, se não me engano. Então é o seguinte, a gente tem que ter alguns tipos de leis. A gente vai criar um ambiente pra gente. E aí o que acontece se eu tenho uma nação dentro de um país cujas regras são de outra nação? É porque eu tenho nações que não possuem pátria, que lutam pelo seu território. Como, por exemplo, os curdos, que é o que a gente vai estar aí falando hoje. Os curdos são a maior nação sem pátria do mundo. Eles querem porque querem promover a criação do Kurdistão. Sendo que ele está no Oriente Médio, essa galera está no Oriente Médio, e o território que eles ocupam, em sua maioria, a maior parte do pessoal que quer formar o Kurdistão, esse território que seria o Kurdistão, ele está no Irã, no Iraque, na Síria e na Turquia. Então a gente tem os curdos espalhados por esses países, lutando para que o território do Kurdistão seja independente, seja o Kurdistão. Logicamente, nem Irã, nem Iraque, nem a Síria, nem a Turquia vão querer abrir mão de parte de seu território por causa daquela população, por causa dos curdos. Até porque uma das coisas que a gente aprende em geografia é que território ele é poder. Já que dentro do território eu tenho diversos recursos que eu posso estar... A gente falou num vídeo aí sobre tensões e conflitos no mundo, a gente falou sobre os conflitos na Espanha. E por que a Espanha não abre mão de alguns dos territórios, como a Catalunha? Pô, a gente tem regiões que são extremamente ricas em algum tipo de situação, seja de material humano, seja algum recurso natural. Então o país não vai querer abrir mão nunca
de uma parte do seu território. Aí entra a luta do povo que quer isso daí para ele. Então, ó, os curdos, se eu não me engano, espalhados por esses territórios desses países que eu falei, Turquia, Síria, Irã, Iraque, eles somam mais de 30 milhões de pessoas que estão aí sendo essa maior nação sem território do mundo, lutando para possuir um território. Aqui eu tenho um textozinho que fala um pouquinho dessa situação aí, ó. O povo curdo, ele reivindica a área demonstrada... deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem um mapinha que mostra justamente as partes aí que o povo curdo está espalhado. Os países que eu havia falado com vocês. Conferiu? Então aqui, ó, o povo curdo reivindica essa área aqui demonstrada no mapa, essa área aqui, ó, que está mais escura. Então, se você perceber, essa área está no território de todos os países que eu citei, da Síria, do Irã, do Iraque e da Turquia. Então, ele reivindica essa área toda aqui em cinza mais escuro. Então, ele reivindica toda essa área aí para a criação do seu Estado, a forma como a sociedade se organiza politicamente, criando um governo curdo. Eles querem essa área aqui, que essa área aqui seja o Kurdistão. Então o povo curdo habita essa área ali há mais de 2.600 anos. É tempo pra caraca. Eles têm direito de estar reivindicando. Lógico, tem várias outras situações que implicam os argumentos de sim ou não, os porquês. Certo? Então, olha só. Até a Segunda Guerra Mundial, o povo curdo habitava as áreas correspondentes ao Império Turco-Otomano e o Império Persa. Atualmente, pertencem eles estão no mesmo território, só que o Império Persa e o Turco-Otomano não existem mais. Por isso ocupam as áreas dos países citados, que era onde eu encontrava esses impérios, o Turco-Otomano e o Persa. Então, o maior número de curdos habitam as áreas do Iraque e da Turquia, sendo que nesses territórios as tentativas de independência desse povo são reprimidas duramente pelo governo. No Iraque, por exemplo, as maiores ondas de violência contra os curdos ocorrem durante o governo de Saddam Hussein. Saddam Hussein que os Estados Unidos já pegou e enforcou, né? Na última guerra do Iraque. Os Estados Unidos foi lá e sapecou. Engraçado que o Iraque ele era aliado dos Estados Unidos, o próprio Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos durante aquele período que a gente estudou, que é a Guerra Fria. A guerra Iraque-Irã era Irã sendo apoiado pela União Soviética e Iraque apoiado pelos Estados Unidos. Assim como a Al-Qaeda, que foi uma milícia criada os Estados Unidos auxiliou na criação e até armou o Al-Qaeda do Osama Bin Laden para poder impedir o avanço soviético ali no Afeganistão durante a Guerra Fria, para impedir que o Afeganistão virasse socialista e tal. Então, pesado. Depois o Saddam Hussein ele vai lá e os Estados Unidos é o capeta do mundo que está ali no Oriente Médio o tempo inteiro na busca de petróleo e só faz as coisas pelo seu interesse, e é a gente que está pagando pelo egoísmo e os interesses dos Estados Unidos, e ataque terrorista que foi o 11 de setembro de 2001 que destruiu lá as Torres Gêmeas e também atacou o Pentágono, tá? Que era o coração militar dos Estados Unidos e o coração econômico dos Estados Unidos, que era o World Trade Center. Então, e o Saddam Hussein já foi aliado norte-americano e depois os Estados Unidos... Foi mais de uma vez, aliás, que os Estados Unidos deu porrada no Iraque. Em outro vídeo a gente pode até estar falando aí da guerra do Irã e do Iraque, lá na Guerra Fria, das duas invasões, acho que não me engano, em 2003, dos Estados Unidos ao Iraque. A primeira invasão foi logo depois da guerra do Irã e do Iraque, porque o Irã e o Iraque não teve vitorioso basicamente nessa guerra. E aí o Iraque cismou de invadir o Kuwait, um país pequenininho, rico em petróleo, e os Estados Unidos não gostou muito disso, disse para não fazer isso, e Saddam Hussein cagou, invadiu, e os Estados Unidos foi lá
e deu porrada no Iraque e falou, não pode. E depois, em 2003, foi a situação de que, se eu não me engano, o presidente era o George W. Bush. Acho que é isso, se eu não me engano, tá? É porque a gente tá falando de curdos, então eu tô puxando pela memória aqui do outro assunto. Se eu não me engano, é isso mesmo. 2003, os Estados Unidos acusam, o George W. Bush acusa o Saddam Hussein, o Iraque, de estarem produzindo armas de destruição em massa. E então os Estados Unidos vai lá e, tipo, fala com a ONU, vamos invadir o Iraque, vamos acabar com isso, porque é um risco pro mundo aí, esse camarada aí vai fazer merda. Só que as armas nunca foram encontradas e os Estados Unidos nunca provou exatamente que teve isso. Mas, mesmo assim, contrário à ONU, os Estados Unidos não faz nada. Não tinha muito o que fazer, vai peitar os Estados Unidos. Vai, invade o Iraque, pega Saddam Hussein, julga Saddam Hussein, condena Saddam Hussein à morte e deixa, se eu não me engano, o primeiro-ministro britânico no controle do Iraque, até que sejam feitas eleições democráticas para que seja estabelecido um novo líder iraquiano. Ele se meteu em tudo, porque o Saddam Hussein estava como chefe de Estado do Iraque desde a da Guerra Fria até 2003, tempo pra caraca, ele como ditador ali. Então, aliado dos Estados Unidos em determinado momento e saco de pancada dos Estados Unidos em outro. Então, o maior número dos curdos, como eu falei, tá no Iraque e na Turquia, sendo que eles sofrem repressão. E o maior momento de repressão é do ditador Saddam Hussein, para dar porrada nos curdos e para com essa reivindicação aí que vocês não vão fazer Kurdistão porcaria nenhuma. Então, ó, no Iraque, por exemplo, na Turquia, ainda hoje, o povo curdo é fortemente reprimido, sendo inclusive proibido de ensinar sua língua. Lembra que eu falei, nação, uma das características comuns é a língua. Os curdos eles não vão abrir mão da sua língua porque estão no território do outro. Eles querem o território deles. A língua deles é o nem sei falar direito. Indo-irani. Então, e aí na Turquia, eles são proibidos de aprender a própria língua. Porque eles têm que virar turco e acabar. Eu acho que a maneira mais simples de acabar com um povo é acabar com a cultura dele. Eu acho que Portugal fez um grande trabalho nisso daí, destruindo a cultura indígena, quando colocou que a cultura do índio é errado. Então hoje a gente tem muito pouco sobre a cultura do índio no nosso dia a dia. A gente até tem muita coisa que a gente nem sabe, palavras que nós usamos, mas o grosso mesmo da cultura indígena, muita coisa foi perdida na dizimação das várias tribos indígenas desde quando o Brasil foi colônia. Assim como muito da cultura do negro foi se perdendo, porque era proibido, era... Cara, capoeira. Capoeira foi proibida no Brasil durante muito tempo. Era vagabundagem. Salvo engano, foi no governo de Getúlio Vargas que a capoeira passou a ser permitida. Então, é complicado pra caramba. Acho que a maneira de você destruir um povo é acabar com a sua cultura. E você impedir um povo, uma nação, de falar a sua própria língua, acontece. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma grande quantidade de pessoas, populações indígenas, que nem falam o português. Mas que conforme a gente vai tendo, entra governo e sai governo, e a gente tem uma nova demarcação das terras indígenas, cujo normalmente isso vai fazendo com que essa população, essa terra diminua de tamanho, a população indígena acaba não tendo onde morar e, tipo, vou virar o brasileiro padrão, falando português, usando smartphone o dia inteiro e tal. Então, acho que a cultura afro, a cultura indígena é símbolo mais de resistência pra caramba. E os curdos não é diferente. Os curdos ainda estão brigando por mais, né? Eles estão brigando para ter um país. Então, proíbe-se a língua curda na Turquia. E, objetivando conquistar seu território, os curdos se organizaram em diversos grupos armados, tá? Porque, gente, não é a negociata para esse tipo de coisa
não é só política, não é só falar. Então, logicamente, as revoluções e muitos lugares do mundo que se emanciparam em relação a serem países atualmente foram a base do tiro, cara. Na história da América, acho que sem contar o Brasil, que o Brasil teve a historinha a história do Brasil é a história da família real de Portugal, na verdade, né? A gente não tem tipo uma história de pátria real na criação do país. Foi o lance do independente ou morte do Dom Pedro II e Dom Pedro I. E tipo deixar o Brasil independente de Portugal, mas sendo mandado ainda por um português. Enquanto os outros países da América, a gente teve conflito armado contra a sua metrópole. A América Hispânica, ou seja, os países que foram colônia da Espanha, eles lutaram contra a Espanha para se tornarem independentes, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que lutou contra a Inglaterra para se tornar independente. Tanto que a Copa Libertadores da América, ela é homenagem à libertação da América Hispânica. O Simão Bolívar, que é o herói dessa luta contra a colonização da área para se tornar independente, era chamado de El Libertador. Certo? Então, eles se organizam, os curdos, em grupos armados, na busca de tornar o Kurdistão. Cara, estão pisando na minha cultura. Não deixam eu ser o que eu sou. Então, e detalhe, né? Eu tenho uma área aqui que mora mais de 30 milhões de pessoas curdas. Então, pô, lógico, cara. Né? Aqui a gente está pegando o ponto de vista dos curdos. Mas, se a gente pegar uma visão dessa aqui, tipo, a gente tem uma galera, 30 milhões de pessoas que formam uma comunidade, vivem num determinado território, e, cara, o território deles é dividido pertencendo a outros países. Eles não conseguiram formalizar o território deles ao longo da história. Então aqui, ó, a gente tem o Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK. Eu pensei assim, ia falar uma piadinha, mas eu acho que é melhor deixar pra lá. A busca por um território tem colocado os curdos em diversos conflitos modernos na geopolítica do Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, o povo curdo vem constituindo na principal resistência ao Estado Islâmico. A nação curda ainda se encontra distante de conseguir a independência e constituição do seu próprio Estado. Dentre os motivos para isso, óbvio, a gente pode destacar a resistência dos países que não querem deixar de abrir mão dos territórios. Mas, aqui ó, muitos países eles são resistentes à formação do Estado curdo, devido à atuação violenta do PKK também, né? Que aí, no caso, eles vão ser tabelados como grupo terrorista. E a gente não vai dar terra para grupo terrorista, né? E aí, no caso, é lógico, Irã, Iraque, Síria, Turquia, eles têm aliados. Outros países que são aliados. O vídeo falando de curdo, que era para ser 6 minutinhos, já está em 18, mas porque eu comecei a falar de outras coisas dentro do assunto. Bom, a gente vai ficando por aqui e no conteúdo de conflitos e tensões no mundo, hoje falamos sobre os curdos. Até a próxima.